Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Que Concurso. Sou a professora Natália e hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre concurso de pessoas. Meu Instagram está aí, ó, é Natália Cesar, então qualquer dúvida podem mandar uma mensagem lá e eu falo com vocês. Hoje vamos fazer algumas questões sobre concurso de pessoas. Mas antes de falar, antes de fazer ali as questões, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Então, olha só, o que é concurso de pessoas? É o que o Código Penal fala, é a denominação que o Código Penal traz aí pra gente em relação àquelas hipóteses em que duas ou mais pessoas, elas se envolvem ali na prática de alguma infração penal, beleza? E quais são as modalidades? Nós temos a coautoria. O que é coautoria? Quando tenho duas ou mais pessoas conjuntamente praticando ali a conduta. Qual conduta? Aquela descrita lá no Código Penal, lá na parte especial que nós temos os crimes, beleza? E nós temos também a participação. O que é a participação? A participação diz respeito àquele que não realiza um ato de execução descrito no tipo penal, mas de alguma forma está ali concorrendo de forma intencional, ali concorrendo intencionalmente para o crime, beleza? Em relação à comunicabilidade e incomunicabilidade de elementares e circunstâncias, nós temos que observar aí o artigo 30 do Código Penal. Ele estabelece o seguinte, olha, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Esta parte aqui ela é muito importante, por isso, inclusive, eu destaquei aí. Então, olha só. Inicialmente, o que eu preciso fazer? Eu preciso lembrar, então, da distinção entre elementares e circunstâncias, certo? Então, olha só. O que é elementar? Quando eu falo dessas elementares, elementares são aqueles componentes essenciais da figura típica. O que significa? Se eu tirar elementar, o crime ele não existe, ou ele é desclassificado para outro. Por exemplo, quando nós falamos lá do crime de corrupção passiva, a exclusão da condição de funcionário público, então no fato atípico, no roubo, a exclusão do emprego de violência ou grave ameaça, vai promover a desclassificação para furto. Então, portanto, são elementares. Então, no primeiro exemplo, qualidade de funcionário público vai ser uma elementar aí de caráter pessoal. São esses pontos que nós temos que tomar cuidado, principalmente ali na sua questão, quando ela vai estabelecer algum ponto nesse sentido, certo? O que são circunstâncias, então? Circunstâncias são dados acessórios. Olha só, então são dados acessórios que, agregados ali àquela figura típica, vão influir na fixação da pena. Então, por exemplo, são circunstâncias as atenuantes, as agravantes, genéricas, as causas de aumento e diminuição. Então, olha só, se influi na fixação da pena, o que isso significa? Significa que a existência de uma circunstância não vai interferir na tipificação de determinada infração penal, certo? Mas apenas em relação à pena. E aí nós temos circunstâncias de caráter pessoal, ou, né, subjetivas também, que são aquelas relacionadas ali à motivação do agente, e aí pode ou não tornar um crime mais grave. Por exemplo, motivo torpe, fútil, certo? Ou mais brando também. Violenta emoção, relevante valor pessoal, social, moral. A confissão, por exemplo. Então, essas circunstâncias aí que são de caráter pessoal, elas vão dizer respeito a quem? Dizem respeito ao agente e não ao fato. Então, vou te dar exemplos aqui. Maus antecedentes, a reincidência,
menoridade, conduta social, certo? Mas também existem circunstâncias objetivas. E aí, se elas são objetivas, elas dizem respeito ao fato e não ao autor. Por exemplo, alguns modos de execução, condições da vítima, beleza? Então, são pontos ali, os meios de execução. Então, esses pontos, eles são importantes porque agora que nós fizemos essas considerações, nós vamos olhar de novo para o artigo 30, fazer a leitura aqui do artigo 30 e entender as regras que ele estabelece aqui para gente. Então, olha só, vamos fazer a leitura novamente. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Então a gente já fez, nós já fizemos aqui alguns pontos, entendemos alguns pontos, e ele diz, salvo quando elementares do crime, certo? Então, olha só, fazendo a leitura aqui do artigo 30, a gente consegue entender alguns pontos, algumas regras que ele estabelece aqui pra gente. Primeiro, se eu tenho circunstâncias e condições objetivas, aí vai se comunicar aos coautores e também aos partícipes, claro, desde que eles tenham tomado conhecimento dessa forma ali. Por exemplo, imagine que seu enunciado ele diz que o Mévio e o Tício mataram o Gregório, tá? E eles mataram com emprego de fogo. Então, isso significa que eles são o quê? Eles são coautores do homicídio. E se ambos, se o Mévio e o Tício, atearam fogo na vítima, é evidente o quê? Que eles conheciam essa forma mais gravosa de execução. Então, eles vão incorrer na qualificadora respectiva, beleza? No caso de participação, e aí você vai ter que analisar como o seu enunciado estabelece isso para você, porque nós podemos ter algumas situações. Por exemplo, se o Mévio, ele incentiva o Tício a matar o Gregório, sem saber que ele vai empregar, né, esse meio de execução, como forma de execução, ele vai responder por homicídio simples, certo? E o outro pelo qualificado. Agora, se o Mévio incentiva o Tício a cometer o crime ciente que ele vai usar o fogo aí na execução, então ele vai incorrer na figura qualificada. Então perceba, o seu examinador ele pode colocar ali diversos pontos, trazer diversas nuances ali para vocês, e vocês vão precisar entender ali diante daquele caso concreto o que ele está pedindo, beleza? Segunda regra que a gente consegue analisar ali. As elementares, e elas podem ser subjetivas, objetivas, elas vão se comunicar as comparsas. Desde que, claro, de novo, esteja ali na esfera de conhecimento. Então, imagina que seu enunciado, ele fala para você que o Mévio, ele é funcionário público e aí ele pede ali para Tício buscar o dinheirinho ali que ele recebeu de uma empresa, por exemplo. Então, os dois respondem por corrupção. Ah, mas o Tício não é funcionário público. Tudo bem, mas o artigo 30, ele estabelece que as elementares vão se comunicar, vão se estender. Beleza? E na corrupção passiva, eu já falei para vocês no início ali da aula, a condição de funcionário público é elementar. Terceira regrinha. As circunstâncias e condições subjetivas, elas não se comunicam, certo? Então, imagina, seu enunciado, ele dá o exemplo ali que a fulana quer matar os pais. E aí ela diz pro namorado que, olha, o pai, ele tá ali sendo violento com ela. Mente ali pro namorado, porque ela quer isso. Então, esse motivo, ela agiu por motivo torpe, o namorado não, tá?
Outro ponto, a agravante lá genérica, por ela ser filha, também não vai se estender. Então são esses pontos aí que a gente tem que analisar quando nós estamos falando de concurso de pessoas. Beleza? Vamos ver como o seu examinador, como ele pode cobrar isso de vocês em uma prova, certo? Vamos lá. Tô aqui com a plataforma do Q. Berta, a gente vai analisando ali algumas questões. Nos termos do Código Penal, acerca do concurso de pessoas, analise as assertivas a seguir. 1. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. E aí? Deixa eu fazer a leitura com vocês do artigo 29 do Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Opa, é exatamente, né, o que está aqui. Então, essa primeira, ela está correta. Se ela está correta, eu já elimino a letra A e a letra E, certo? Esse tipo de questão é complicada, porque a gente sempre fica na dúvida ali, é sempre uma, né? E é essa definitiva ali que vai dizer se eu acertei ou não a questão. A gente sempre tem esse problema nessas questões, mas é isso que a gente tem que fazer. Analisou uma questão, uma assertiva, viu que ela tá correta, já elimina aquelas que não encontram, beleza? Deixa eu voltar aqui. Parágrafo 1º, ele diz que se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Parágrafo 2º, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave, beleza? Então, fazer a leitura desses dispositivos do Código Penal é muito importante para que a gente consiga responder aí certinho todas as questões. Bora lá. Próxima. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Exatamente o que está no parágrafo 1º. Opa, beleza? Então, ó, eu já elimino a C e aí eu já elimino a D, porque a D diz que as assertivas 1, 2 e 3 estão incorretas. Se eu sei que a 1 e 2 estão corretas, eu já sei que a próxima também está correta, certo? Então, lembra, quando a gente vai fazer, quando nós vamos responder algumas questões, a gente tem que ter estratégia. Isso aqui é uma estratégia, tá? Mas vamos fazer aqui, vamos analisar essa 3. Ele diz que se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Também exatamente o que está aí no 29. Então, a resposta aqui. Opa! Saído aqui do sistema. Vamos lá. A resposta aqui, letra B. Vamos ver as estatísticas. Eu gosto de ver as estatísticas, acompanhar aqui. A maioria acertou. Acho importante a gente analisar aqui. Próxima questão. Quanto ao concurso de pessoas, de acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta. Letra A. Não é possível a coautoria em crimes dolosos. Gente, a gente já elimina essa aqui, né? Vai contra tudo que a gente já estudou aqui, que a gente viu antes de fazer as questões. A participação de menor importância não diminui a pena do partícipe? Também está incorreta. Sempre, cuidado com isso, né? Sempre, nunca, jamais, em hipótese alguma, cuidado com esses termos.
Sempre os coautores e partícipes devem responder pelo mesmo tipo penal, independentemente do dolo de cada um. Já eliminamos também. Opa. Letra D. No concurso de pessoas, é necessário que todos os agentes tenham conhecimento mútuo da ação delituosa. Letra E. A instigação ou induzimento ao crime só é punível quando a gente pratica o crime consumado. Então, aqui, letra D. A maioria aqui acertou. Teve um pessoal que foi na C, outros que foram na letra E. Normal. Fica ali sempre um pouquinho dessas dúvidas aqui. Então, vamos lembrar, né? Quando a gente fala de concurso de pessoas, eu tenho pluralidade de agentes, identidade de infração penal. Eu vou falar desse liame subjetivo também, né? E da relevância ali causal dessa colaboração. Alguns pontos aí que a gente tem que observar quando estamos falando de concursos. Concurso de pessoas. Próxima questão. Ana e Carla planejaram e executaram juntas um roubo a uma residência. Ana ficou do lado de fora, monitorando a aproximação de possíveis testemunhas, enquanto Carla entrou na casa e subtraiu os objetos de valor. Ambas foram presas. Como o Ministério Público deve entender a participação de Ana no crime? Então, vamos lá. Quando o seu enunciado coloca ali, traz ali uma historinha, a gente precisa entender, raciocinar como isso aconteceu. Então, olha só. Primeiro ponto. Sem a vigilância da Ana, o que acontece? A Carla, ela poderia ali ter sido surpreendida, né? E o crime ele poderia não ter se consumado. Então, a Ana, ela não só facilitou, ela colaborou diretamente na execução do crime. A participação da Ana, ela foi necessária, ela foi importante para o cometimento dessa infração penal. Ela não prestou aqui só um auxílio induzindo ou instigando, ou um auxílio no caso moral, ou um auxílio material, por exemplo, emprestando ali uma arma, para a prática desse crime. Ela atuou ali. Você consegue imaginar? Ela tá aqui, ó, ela tá com o celular, ó. Chegou alguém, ela já... Carla. Deu ruim. Certo? Então, olha só. Ela não ficou o núcleo do tipo, mas a participação dela foi necessária, foi importante para o cometimento dessa infração penal. Beleza? Então, é este ponto que a gente tem que analisar. Analisamos isso, construímos esse cenário aqui na nossa cabeça, beleza, agora a gente volta para a questão. Então, vamos lá. E a gente começa a analisar. Letra A. Ana deve ser considerada vítima, pois foi coagida por Carla a participar? Parou. O enunciado em nenhum momento ele coloca isso pra gente. E não vamos também começar aqui pensar assim, opa, não, mas e se nada? Nós trabalhamos aqui, eu sempre falo para vocês isso aqui nas aulas, a gente vai trabalhar com as informações que o enunciado traz pra gente, beleza? Nada de e se, não. B. Ana deve ser considerada testemunha, pois não participou ativamente do roubo? Pois não, né? Letra C. Ana deve ser absolvida, pois não entrou na residência? Parou. Ana deve responder como coautora, pois colaborou diretamente para o sucesso do crime. É isso, a letra D. Certo? Vamos ver as estatísticas, ó. A maioria acertou, né? A maioria acertou. As outras alternativas, elas eram um pouco absurdas também, né? Dizer que ela foi coagida, por exemplo. Então,
É uma questão que depois que nós fazemos ali essa construção, ela é fácil, né? Ela é fácil. Vamos lá. Bora lá. Próxima questão. De acordo com a teoria monista referente ao tema concurso de pessoas, é correto afirmar que... Antes da gente fazer essa questão, só lembrar aqui e destacar alguns pontos para vocês. Existem 3 teorias a respeito ali de como deve se dar a punição dos envolvidos quando a gente está falando ali de concurso, tá? E nós temos a teoria unitária, monista, que diz o seguinte, olha, todos os que colaboram para determinado resultado criminoso, eles vão incorrer no mesmo crime, certo? Então, existe ali uma tipificação única para autores, coautores e partícipes. O legislador, ele, ao estabelecer lá no artigo 29, nós já fizemos essa leitura, que incorre nas penas combinadas ao crime, quem de qualquer modo... Opa, destruí o microfone aqui. De qualquer modo, para ele concorre, ele adota essa teoria, mas existem ali algumas exceções também, tá? Nós vemos lá a cooperação dolosamente distinta, gente, olha, errinhos de gravação aqui, o microfone, arrebentei aqui, mas tá certo, voltou, só saiu aqui a corda, pronto, voltamos, certo? Beleza. Então, eles respondem, né, pelo mesmo crime, mas, claro, na medida ali de sua culpabilidade, a gente viu lá no artigo 29. Então, vamos lá. Letra A. Todos os participantes devem responder pelo mesmo crime e receber a mesma pena? Não. Apenas o autor principal responde pelo crime, os demais são considerados coautores? C. Cada participante responde pelo crime conforme sua contribuição, podendo haver diferenciação na imputação e na pena. A participação de menor importância isenta o participante de pena. A teoria imediata só ocorre em crimes culposos. Não, então aqui nós vamos para a letra C. E a maioria aqui também acertou. Tem um probleminha aí na letra A. Muitos foram na letra A, mas a maioria aqui acertou. Mais uma questão. Nos termos da legislação vigente, em relação ao concurso de pessoas, pode-se afirmar corretamente que, letra A, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/10. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á diminuída a pena pela metade. C, se a participação for de menor importância, a pena será excluída. D, exceto quando forem elementares do tipo, as circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam a todos os colaboradores da empreitada criminosa. Ele pega o artigo 30, ele troca, mas é isso mesmo. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio à prática de delitos são puníveis ainda que não haja tentativa. Então, aqui é a letra D. A maioria também acertou. Beleza, gente? Então, falamos um pouco sobre concurso de pessoas, fizemos algumas questões sobre concurso de pessoas e nós vimos o quê? Que ele coloca ali alguns pontos, né? Ele traz ali alguns... Ou ele vai perguntar exatamente o que está no artigo, fazendo ali algumas trocas, por exemplo, como neste caso aqui dessa alternativa, ou ele vai trazer um caso concreto ali e a gente tem que fazer esse exercício de entender, de compreender o que ele está trazendo para a gente e então colocar a resposta correta. Certo, gente? Muito obrigada pela atenção, obrigada pela companhia. De novo, no meu Instagram, eu vou deixar ele aqui, Natália Cesário. Então, qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem lá, eu falo com todos vocês, certo? Obrigada, e é isso, até a próxima aula.